Olha, é o coroamento de um esforço, que é uma lei viva. É uma lei que vai sofrendo modificações, aperfeiçoamentos, e outros virão, né? Mas, neste instante, o ponto forte é a universalização do Simples. Uma luta antiga nossa, porque o Simples ele ficava restrito a alguns setores. Então, a Constituição manda dar tratamento diferenciado à micro e pequena empresa, assim definida em lei. E definiu que é até 3 milhões e 600 de faturamento. Mas setor A não pode, setor B não pode, setor de atividades intelectuais não pode. Então, restringiu uma série de profissões, inclusive as regulamentadas, que estariam proibidas de estar no Simples. Então, eu acredito que a grande conquista, sem dúvida, foi a universalização, que abrange um grande número, mais de 450 mil empresas poderão estar enquadradas no Simples. Fora aquelas que virão, né? Que são atividades que estavam, às vezes, em pessoa física e que passam a ter um CNPJ e estar protegido sob o manto da simplificação do Simples. E eu sempre defendi a tese que sem democracia econômica não subsiste a democracia política. Então eu tenho que governar um conceito de maioria, inclusive de liberdade de empreender, conforme está na própria Constituição, para essa imensa maioria. Em 1976, eu entrei na Associação Comercial para defender o princípio dos pequenos, porque nós estávamos na época do milagre econômico, só se falava em fusões, incorporações das grandes empresas, as universidades formavam profissionais para serem empregados das grandes empresas. Não se falava de empreendedorismo, não se falava de pequena empresa. Então nós resolvemos levantar esta bandeira. Em 79, eu fui escolhido, por conta da convivência na Associação Comercial, para ser presidente do BADESP, o Banco de Desenvolvimento Econômico. E aí, junto com a atividade da associação, nós resolvemos primeiro voltar o banco para a micro e pequena empresa, que o BADESP, Banco de Desenvolvimento, só financiava grandes empresas. Segundo ponto, que seria muito importante, de nós promovermos um Congresso Brasileiro de Pequena Empresa para chamar as pessoas, né? E foi um sucesso extraordinário. Mais de 5 mil participantes, imagina um congresso empresarial, né, de 5 mil participantes. Isso era exatamente a marca de que existia algo escondido e que queria aparecer. Esse primeiro congresso, logo depois veio o segundo congresso. Dentro do congresso surgiu a ideia de tratar os desiguais desigualmente de acordo com as suas desigualdades. Aí surgiu a ideia do Estatuto da Microempresa. Eu continuei trabalhando nessa ideia. Nessa época eu já era secretário da Agricultura, né? Eu fui de 80 a 82 secretário da Agricultura, e foi nessa época que, utilizando a visão do pequeno empresário, que nós criamos os varejões, os mercadões, porque havia muito a queixa do atravessador, né? E nós fizemos a união da enxada com a panela, trazendo o agricultor para dentro dos mercados, e foi um sucesso até hoje. E aí, quando eu assumi a presidência da associação em 1982, aí nós preparamos a grande batalha, que seria a aprovação do Estatuto da Micro e da Pequena Empresa. Nesta época, em 1983, 84, eu resolvi fazer o 4º Congresso Brasileiro da Micro e da Pequena Empresa, não mais em São Paulo. Falei, vamos fazer em Brasília, dentro do Congresso Nacional. E foi aí que nós tivemos, com o apoio do ministro Hélio Beltrão, que era o ministro da desburocratização na época, nós então conseguimos conquistar esse primeiro diploma legal, que é o Estatuto da Microempresa. Aí o Beltrão me falou, Afife, mas nós não fizemos, porque a Constituição brasileira não tem um tratamento específico para tratar a micro e pequena empresa de forma
diferente. Nós precisamos de um comando constitucional. E à época, 85, nós estávamos às vésperas, já na nova República, da Assembleia Nacional Constituinte. E meus companheiros, eu era presidente da associação, praticamente me empurraram para disputar uma cadeira na Assembleia Constituinte, defendendo o princípio da micro e pequena empresa, da defesa do contribuinte e do aprendiz, que também era uma bandeira nossa. O que nós queremos conscientizar neste movimento é que a turma pensa, eu não sou contribuinte porque eu não pago imposto, mas o pior é que o consumidor é o grande contribuinte no Brasil e não sabe disso. Então, na hora que você está comprando automóvel, esse carro tem 45% de impostos embutidos no preço. E quem paga isto? Não é a fábrica, é o consumidor. Obrigado ao Guilherme, a FIP Domingos, das Associações Comerciais do Estado. O resultado foi surpreendente. Surpreendente porque eu saio das urnas com a terceira maior votação do Brasil. A primeira foi o doutor Ulisses, pelo esforço que foi feito para ele ser o presidente da Assembleia. O segundo foi o Lula, né? Defendendo a classe trabalhadora. E eu defendendo, então, os batalhadores, a micro e a pequena empresa. Então, mostrou a força política do segmento. E foi assim que nós batalhamos na Constituição e conseguimos, então, aprovar o artigo 179, que obriga um tratamento diferenciado por parte da União, estados e municípios ao micro e ao pequeno empresário, assim definido em lei. E que a lei pode eliminar, suspender, pode tudo. Então, esse princípio é mais ou menos o seguinte: todos são iguais perante a lei, menos a micro e a pequena empresa. Então, é um instrumento muito forte. Era como cinema nacional, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Então foi com esse espírito que nós nos lançamos pelo Brasil inteiro, e olha que demos um grande suadouro, porque esta bandeira, a bandeira da liberdade de empreender, não era ainda a grande bandeira da época. E nós conseguimos, inclusive, empolgar um bom segmento da classe média brasileira, né? Exatamente defendendo os mesmos princípios, porque hoje há uma compreensão da sociedade sobre esse caminho. Naquela época não existia. Portanto, foi uma campanha pioneira, né? Ficou marcada com "Juntos chegaremos lá", né? A ideia de um Brasil empreendedor, um Brasil mais livre, enfim, foi uma bela pregação. E ao terminar a eleição, até fui convidado para permanecer no governo eleito, na época, no governo Fleury, mas eu fiz um balanço da minha vida, eu falei, agora está na hora de eu voltar para a minha empresa. E foi assim que eu voltei para a iniciativa privada, larguei totalmente a vida pública, porém não deixei de participar da entidade de classe, né? E foi aí que me convocaram, eu fui convocado pelos meus companheiros de associação comercial para assumir a presidência da Confederação das Associações Comerciais. Isso foi em 1993. E era a época da revisão constitucional, então nós nos organizamos. E como a Confederação tinha uma cadeira no SEBRAE, no Conselho do SEBRAE, eu sentei na cadeira do Conselho do SEBRAE. E não passou muito tempo, estava eu lá já como presidente do Conselho do SEBRAE. Eu falei, então eu tenho uma missão, é regulamentar o dispositivo da Constituição, que é o artigo 179. E foi aí que nós promovemos uma grande campanha do novo Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e desta campanha que surgiu o Simples, né? Nós conseguimos aprovar o primeiro Simples. Mas esse primeiro Simples só podia ser federal, foi a unificação dos impostos federais. Eu não poderia compulsoriamente trazer estados e municípios para integrar no sistema único e simplificado de recolhimento. Posteriormente, houve uma revisão constitucional. E essa revisão constitucional
fez um artigo 164 da Constituição, praticamente obrigou União, Estados e municípios a estarem integrados dentro de uma ação. E por conta disso, já por volta dos anos 2000, 2000 e tanto, em 2007 foi então votada a nova Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, regulando o dispositivo e criando a unificação da contribuição com um imposto único, para a União, Estados e municípios, com um sistema altamente simplificado, porém não aberto a todas as outras profissões. Nessa altura, eu já tinha disputado uma eleição para o Senado, aqui em São Paulo. Também uma votação que nos surpreendeu, com a mesma pregação, contribuinte, a micro e pequena empresa, foram mais de 8 milhões de votos, e fui convidado pelo governador, então, o Serra, para assumir a Secretaria do Trabalho. E junto da Secretaria do Trabalho, assumi o Programa Estadual de Desburocratização. E aí o que aconteceu? Surgiu a ideia do microempreendedor individual. Eu tinha reassumido a presidência da Associação Comercial em 2003 e levei ao Lula a proposta do MEI. E ele imediatamente colocou em curso para ser aprovada, mas demorou 4 anos no Congresso e em 2008, na revisão da Lei Geral, nós conseguimos implantar o MEI, que é o maior fenômeno mundial de inclusão econômica que existe atualmente. A estimativa era de 11 a 12 milhões de pessoas trabalhando na informalidade. Não porque eles fossem informais, porque tinham que trabalhar escondido, mas é que a lei não os enxergava. Não tinha uma lei tão facilitada para ele. E dentro dessa ideia de desburocratização, nós conseguimos, então, implementar esse projeto no nível nacional e foi a grande ampliação do conceito do Simples. Para você ter uma ideia, hoje nós somos 9 milhões de CNPJs, de empresas classificadas como micro e pequenas empresas. Até 4 anos atrás, éramos só 4 milhões. Para você veja o crescimento exponencial e tem muito para crescer ainda. O que o Brasil precisa é de um grande Simples. Nós temos que descomplicar a vida das pessoas, tanto do empreendedor quanto do cidadão. O momento agora, e eu me sinto muito à vontade trabalhando dentro do governo, presidido pela presidenta Dilma, porque é só ouvir o discurso dela quando ela falou: nós estamos fazendo uma reforma tributária. O Simples e o avanço do Simples é a grande reforma tributária que o Brasil precisa. Nós precisamos de um grande Simples. Além disso, dentro da lei, revolucionariamente, nós implementamos o registro único. Porque antes você tinha que ter registro para abrir empresa, que é o CNPJ, o NIRI lá da Junta, depois inscrição estadual, inscrição municipal, a inscrição no bombeiro, inscrição na vigilância sanitária, inscrição no meio ambiente, acabou tudo. Essa nova lei agora é inscrição única, é CNPJ, vale para tudo e vai caber, então, ao compartilhamento dos estados e dos municípios do mesmo número, porque cada um quer ter o seu cadastro. Cada um quer fazer o seu cadastro, o seu controle, quando, na verdade, compartilhar o dado alivia a vida do cidadão, porque ele é um só. Se você tem 20 órgãos demandando esse cidadão, ele não aguenta. Então, você tem que ter, uma vez só, esse cidadão ser identificado, dali para frente, é um arquivo único, no caso da empresa. Por que não pensar isso também para o cidadão no seu dia a dia? Hoje o cidadão é obrigado a andar com uma carteira com elástico, pega o povão, vê o número de documentos que ele tem que carregar para ser identificado. É o título de eleitor que exige para um monte de coisa, só não exige título de eleitor para votar. Agora, você tem que ter título de eleitor, você tem que ter certificado de reservista, aí se você não tiver um certificado de reservista, quando na verdade, aí você vai na Justiça Eleitoral, biometria. Aí você vai no Detran, biometria.
Você vai na Polícia Federal, biometria. Você vai, hoje a Receita Federal vai exigir biometria, só para fazer o cara crachá do cidadão, cada um com o seu arquivo. Por que a gente não tem uma biometria só? Uma identificação só do cidadão. Porque ele é um só. E é ele, né? Na hora que você fizer isso compartilhado, onde eu estiver e colocar lá a minha identificação, você já vai ver se eu sou habilitado, se eu não sou habilitado, se o meu IPVA está em dia. Eu não preciso ficar carregando documentos para poder mostrar. Basta a identificação do cidadão e ele está em dia com todas as suas obrigações. Ponto. É o grande simples. Facilitar a vida do cidadão comum. Ela mesmo contou essa história agora na sanção da lei. Vale a pena até a gente conferir o seu discurso. Ali ela falava que ela leu um artigo meu na Folha a respeito da visão e da importância da micro e da pequena empresa. Num determinado momento eu li uma matéria na Folha de São Paulo sobre uma questão que muito me preocupava desde o início do governo, que era a questão dos microempreendedores individuais e da pequena e média empresa. E eu li esse artigo, era um artigo do Guilherme Afife Domingos, e nele havia algumas coisas que eu achei fundamentais. E, de fato, ela me telefonou. Ela leu, eu era vice-governador do Estado, eu li, né? E precisamos conversar muito, porque eu penso exatamente como o senhor pensa. E assim nós fomos conversando sobre o tema que tanto me empolga e que eu sou apaixonado e que descobri que ela também era apaixonada pelo tema. Então foi assim o convite para participar de seu governo, que muita gente diz foi condição partidária. Nada disso, nada disso. Foi identidade conceitual, programática. Tanto é que eu estou aqui podendo fazer, realizar e avançar. Mas nós temos ainda mais por fazer, inclusive ampliar os limites do simples para que a gente atinja o ideal. O Brasil precisa de um grande simples.